Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria humana por Gordo Geek. Hoje é 3 de junho de 2025. Vamos analisar hoje um tema que toca muitas famílias. Um tema bem complexo, mas super relevante: a demência. A gente recebeu um material bem rico, sabe? Tem pesquisas, tem relatos pessoais que são, nossa, bem tocantes e conversas com especialistas também. A nossa missão aqui é tentar destrinchar o que é essencial para a gente entender melhor esse universo todo. Isso aí. E olha, é fundamental começar esclarecendo uma coisa. Demência não é uma doença específica. É mais um termo geral, um guarda-chuva, podemos dizer. Ele descreve, assim, a perda progressiva de funções cognitivas. Coisas como memória, raciocínio, a própria linguagem. E essa perda acaba interferindo bastante no dia a dia da pessoa. Ah, entendi. Então não é aquela coisa de esquecer onde deixou a chave de vez em quando. Não, não mesmo. É bem diferente do esquecimento normal que pode vir com a idade, sabe? Ou daquela ideia antiga e bem estigmatizada de senilidade. É algo mais sério, mais impactante. E a gente sempre ouve falar mais de Alzheimer, né? Parece que é sinônimo de demência para muita gente. Mas pelo material que a gente viu, o cenário é bem mais amplo. Sim, é verdade. O Alzheimer é de fato a causa mais comum. Responde aí por uns 60% a 80% dos casos, mais ou menos. Ele está ligado basicamente ao acúmulo de umas proteínas que se tornam tóxicas no cérebro, a beta-amiloide e a tau. Isso gera inflamação, morte de neurônios, é um processo degenerativo. E como isso começa a aparecer? Qual o primeiro sinal, geralmente? Geralmente, o primeiro sintoma que as pessoas notam é a dificuldade com memórias recentes. Esquecer conversas, eventos que acabaram de acontecer, repetir as mesmas perguntas. Entendi. Mas e as outras formas? O material que a gente analisou fala bastante da demência vascular. O que seria isso? Então, a demência vascular está ligada a problemas na circulação sanguínea do cérebro. Pode ser por causa de múltiplos pequenos AVCs, ou mesmo um AVC maior, sabe? E uma característica dela é que o declínio cognitivo pode ser mais em degraus. A pessoa está estável por um tempo, aí tem um evento vascular e piora de repente. Depois estabiliza de novo até um próximo evento. Nossa, diferente do Alzheimer, que parece mais progressivo, né? É, a progressão pode ter esse padrão diferente. E tem mais tipos importantes. A demência frontotemporal, por exemplo, a DFT. Frontotemporal. Pelo nome, afeta partes específicas do cérebro. Exato. Afeta principalmente os lobos frontal e temporal. E o curioso aqui é que, muitas vezes, o que chama mais atenção no começo não é a memória. São mudanças de comportamento. A pessoa pode ficar mais desinibida ou apática, perder a empatia, o tato social, ou então ter problemas significativos de linguagem, dificuldade para falar ou para compreender. E a memória? A memória pode estar relativamente preservada no início, o que às vezes até confunde o diagnóstico, né? Imagino. E tinha mais uma que o material mencionou, corpus de Lewis. Isso, demência com corpus de Lewy. Essa é um pouco mais complexa porque ela mistura sintomas. Tem o declínio cognitivo, mas também flutuações bem marcadas no nível de atenção e alerta. A pessoa pode estar bem num momento e confusa no outro. Flutuações. Que mais? Alucinações visuais bem vívidas, bem detalhadas, são muito comuns. E também sintomas motores parecidos com os do Parkinson, como rigidez, lentidão nos movimentos, às vezes tremores. Caramba, que quadro complexo! Mistura várias coisas? Mistura, sim. E o diagnóstico diferencial é super importante. Agora, uma coisa que você mencionou antes e que acho crucial a gente comentar... As demências reversíveis? Fiquei bem curiosa com isso. Quer dizer que nem toda perda cognitiva grave é permanente? É. Precisamos ter um certo cuidado com o termo reversível, mas a ideia é essa. Existem situações em que a pessoa apresenta sintomas muito parecidos com os de uma demência: confusão, perda de memória, dificuldade de raciocínio, mas a causa por trás é outra, e é tratável. Que tipo de causas? Olha, pode ser uma deficiência de vitamina B12, por exemplo. Problemas na tireoide, tanto hipo quanto hipertireoidismo descontrolado. Infecções, como uma infecção urinária num idoso, podem causar confusão aguda. Depressão profunda, às vezes chamada de pseudodemência, também pode mimetizar sintomas. E até efeitos colaterais de alguns medicamentos ou a interação entre eles.
Nossa, então é fundamental investigar estudo antes de fechar um diagnóstico de demência degenerativa. Fundamental, porque se a gente identifica e trata a causa base, suplementa a vitamina, controla a tireoide, trata a infecção ou a depressão, ajusta os remédios, os sintomas cognitivos podem melhorar muito ou até desaparecer completamente. Por isso a investigação médica detalhada é tão importante. Entendido, faz todo sentido. Bom, e voltando para as demências progressivas, como Alzheimer e as outras, além da perda de memória, que outros sintomas são chave para a gente ficar atento? A dificuldade com as chamadas funções executivas é bem marcante. Sabe aquela capacidade de planejar, organizar as tarefas do dia a dia, tomar decisões, resolver problemas? Isso fica bem comprometido. Tipo gerenciar as finanças, preparar uma refeição complexa. Exatamente. Coisas que exigem múltiplos passos, organização. Outra área afetada é a linguagem. A pessoa pode ter dificuldade para encontrar a palavra certa, para nomear objetos ou mesmo para construir frases coerentes. É a chamada afasia. E tinha algo sobre espaço também, né? Sim, os déficits visoespaciais. Dificuldade para se localizar, mesmo em ambientes familiares, pode se perder dentro de casa ou ter dificuldade para reconhecer rostos ou para julgar distâncias. É muita coisa que vai se alterando, né? E o material que a gente viu deu um destaque grande também para os sintomas comportamentais e psicológicos. Isso parece ser um desafio enorme para as famílias. Sem dúvida, são os chamados SCPD, Sintomas Comportamentais e Psicológicos da Demência. E eles são muito comuns e muitas vezes são os que mais causam estresse para o cuidador. Tipo o quê, por exemplo? Apatia é muito frequente. A pessoa perde o interesse e a iniciativa, mas pode ter também irritabilidade, agitação, agressividade verbal ou até física, ansiedade, humor deprimido. E aquelas ideias estranhas, delírios. A gente ouviu no de Piripo o relato da Cláudia Alves, né? Contando que a mãe dela começou a acusá-la de roubo. Ela disse que no começo não entendia que aquilo era da doença. Exato. Delírios são comuns. Ideias de perseguição, de que estão roubando coisas, de infidelidade. E também podem ocorrer alucinações, não só visuais como na demência com corpos de Lewy, mas às vezes auditivas. Nossa, deve ser muito angustiante para quem tá passando por isso e para a família que tá junto. E tudo isso leva a quê, no final das contas? Leva a uma perda progressiva da independência, da autonomia. Começa com as tarefas mais complexas, que a gente chama de atividades instrumentais da vida diária. Usar o telefone, administrar o dinheiro, usar transporte, tomar os remédios sozinho. E depois avança para as mais básicas. Sim, com o tempo, afeta também as atividades básicas. Se vestir, tomar banho, se alimentar, ir ao banheiro. A pessoa vai precisando de cada vez mais ajuda. E aí entra a figura do cuidador, né? O impacto sobre ele é um ponto central que várias fontes destacam. A gente fala mais disso daqui a pouco. Com certeza. Mas antes vamos falar um pouco das causas, dos fatores de risco. A idade a gente sabe que pesa muito, é o fator não modificável mais forte. E a genética? Papel sim, especialmente em alguns casos de início mais precoce, antes dos 65 anos. Mas na grande maioria dos casos, principalmente os de início tardio, a genética é só uma parte da história. O peso maior está em outros fatores. E aí que entram os fatores modificáveis, né? Aquilo que a gente talvez possa fazer alguma coisa a respeito. O que o material aponta como principal? Teve um estudo brasileiro que me chamou a atenção, citado pelo Dr. Zimmer. Sim, esse estudo e outros internacionais reforçam muito a importância desses fatores modificáveis. E olha que interessante, no Brasil especificamente, a baixa escolaridade aparece como um fator de risco com peso enorme. Talvez o principal por aqui. Baixa escolaridade? Como assim? Acredita-se que estudar mais, ter mais anos de educação formal, ajuda a construir o que a gente chama de reserva cognitiva. É como se o cérebro ficasse mais resiliente, com mais conexões e conseguisse compensar melhor as lesões da demência por mais tempo. Faz sentido. Quanto mais a gente usa o cérebro, mais forte ele fica, né? E que outros fatores modificáveis são importantes? São vários ligados ao estilo de vida e à saúde geral. Hipertensão arterial, principalmente na meia-idade, diabetes, obesidade, sedentarismo, falta de atividade física, tabagismo. Tudo ligado à saúde cardiovascular, basicamente. Exatamente. Cuidar do coração é cuidar do cérebro. Mas tem mais. Depressão não tratada, isolamento social, solidão, até a poluição do ar está entrando nessa lista.
E o fator que tem ganhado muita atenção é a perda auditiva não corrigida. Perda auditiva? Sério? Sim. Parece que o esforço constante para tentar ouvir, ou o próprio isolamento que a dificuldade de ouvir pode causar, sobrecarrega o cérebro e aumenta o risco. Usar aparelho auditivo sindicado pode ajudar. Que interessante. Isso tudo traz uma perspectiva mais esperançosa, talvez? Porque são coisas sobre as quais a gente pode agir, né? Cuidar da pressão, do diabetes, não fumar, se exercitar, manter a mente ativa, estudar, ter amigos, cuidar da audição. Exatamente. Essa é a mensagem importante sobre prevenção, ou pelo menos sobre adiar o início dos sintomas. Muitos casos de demência poderiam ser prevenidos ou retardados se a gente controlasse melhor esses fatores ao longo da vida. Bom saber. E quando a suspeita aparece? Como é feito o diagnóstico? Não deve ser simples, né? Não é simples, não. É um processo que envolve várias etapas. Primeiro, uma boa conversa, uma anamnese detalhada. Ouvir a história do paciente, mas também, e muito importante, ouvir um familiar ou alguém próximo, que convive com a pessoa e percebe as mudanças. Porque às vezes a própria pessoa não tem tanta noção do que está acontecendo, né? Muitas vezes não, especialmente no início. É a anosognosia, a falta de percepção do próprio déficit. Depois da conversa, vem o exame físico geral e o exame neurológico completo. E aí entram os testes cognitivos. Existem vários testes de rastreio, como o mini-exame do estado mental, o MIN, ou o MOCA, que avaliam diferentes áreas: memória, atenção, linguagem, função executiva. São aqueles testes de desenhar o relógio, repetir palavras. Isso, incluem tarefas desse tipo. Eles dão uma ideia do desempenho cognitivo, mas não fecham o diagnóstico sozinhos. Precisamos também de exames de sangue. Para que os exames de sangue? Principalmente para investigar aquelas causas potencialmente reversíveis que a gente falou. Vitamina B12, função da tireoide, infecções, etc. E para avaliar a saúde geral também. E a imagem do cérebro, ressonância, tomografia? A neuroimagem é fundamental. A ressonância magnética ou a tomografia computadorizada podem mostrar atrofia em certas áreas do cérebro, lesões vasculares, ajudam a diferenciar os tipos de demência e a descartar outras causas, como tumores ou hidrocefalia. E hoje em dia temos também exames mais avançados, como o PET scan, que pode mostrar o metabolismo cerebral ou até a presença daquelas proteínas do Alzheimer, a amiloide e a tau. E os biomarcadores no sangue ou no líquor também estão avançando muito para ajudar no diagnóstico precoce. Uau, é uma investigação bem completa mesmo. Tem que ser, para tentar chegar ao tipo específico de demência. E principalmente para não deixar passar nenhuma causa tratável. Certo. E aí, uma vez feito o diagnóstico de uma demência degenerativa como Alzheimer, a pergunta que todo mundo faz: existe tratamento? Existe cura? Olha, essa é a parte difícil. Cura, no sentido de reverter completamente a doença degenerativa, infelizmente ainda não temos. A pesquisa avança muito, temos novas drogas sendo testadas, mas cura ainda não. O que temos é manejo. Manejo, o que isso significa na prática? Significa que a gente pode tentar controlar os sintomas, melhorar a qualidade de vida da pessoa e da família e talvez retardar um pouco a progressão em alguns casos. Existem medicamentos específicos. Quais? Para a doença de Alzheimer, principalmente, temos os inibidores da acetilcolinesterase. Nomes como donepezila, rivastigmina, galantamina e a memantina, para fases mais moderadas a graves. Esses remédios não curam, mas podem ajudar a melhorar temporariamente a cognição, a memória, a atenção em algumas pessoas, ou pelo menos estabilizar por um tempo. E para os sintomas comportamentais? Aquela agitação, agressividade, delírios. Tem remédio para isso? Às vezes é preciso usar antipsicóticos, antidepressivos, ansiolíticos, mas sempre com muita cautela. Principalmente em idosos, esses remédios podem ter efeitos colaterais importantes, então o médico avalia muito bem o risco-benefício. A primeira linha de tratamento para esses sintomas não costuma ser medicamentosa. Ah, não. E qual seria? As intervenções não farmacológicas, elas são absolutamente essenciais no manejo da demência. Tipo o quê? A gente ouviu no material do Cantinho em Prosa sobre musicoterapia. Foi tão bonito ver como músicas antigas podem trazer alegria, despertar lembranças, conectar a pessoa com o presente. Exatamente. A musicoterapia é um exemplo maravilhoso, mas tem muitas outras estratégias.
estimulação cognitiva, com atividades que desafiem o cérebro de forma adaptada, atividade física regular, sempre que possível, terapia ocupacional, para ajudar a manter a independência nas atividades diárias pelo maior tempo possível. E aquela coisa de relembrar o passado? Sim, a terapia de reminiscência. Usar fotos antigas, objetos, conversar sobre o passado. Isso pode ser muito reconfortante e ajudar na identidade da pessoa. Além disso, adaptar o ambiente para ficar mais seguro e fácil de navegar. Manter rotinas previsíveis, tudo isso ajuda muito. Parece que o foco é muito na qualidade de vida, na conexão, né? Mais do que só no remédio. Totalmente. O cuidado centrado na pessoa. E, fundamentalmente, olhar para quem cuida, dar suporte ao cuidador. Esse ponto do cuidador apareceu muito forte nas fontes. O impacto é imenso, né? A sobrecarga física, o cansaço, mas também o emocional, o financeiro. É gigantesco. Cuidar de alguém com demência é uma tarefa extremamente desgastante. 24 horas por dia, muitas vezes. A Cláudia Alves, no relato dela, mencionou o luto que ela sentiu pela mãe que ela conhecia que já não era mais a mesma. É um luto em vida, muito difícil. Sim, ela falou dessa dificuldade inicial, de entender a doença, de lidar com as acusações. Mas ela também trouxe uma perspectiva interessante, né? A busca pelo bom do Alzheimer, por encontrar novas formas de se conectar, de ter momentos de leveza, de afeto, mesmo com todas as limitações. Essa perspectiva é muito poderosa e necessária. Mostra que mesmo diante de um diagnóstico tão difícil, a vida continua, as relações se transformam e é possível encontrar significado e conexão. Mostra a complexidade humana por trás da doença. É um universo muito complexo mesmo, cheio de desafios, sem dúvida. Mas como a gente viu nos relatos e nas fontes, também tem espaço para aprendizado, para adaptação e até para esses momentos inesperados de conexão e afeto. Exatamente. E a ciência continua avançando, buscando formas de diagnosticar mais cedo, de entender melhor os mecanismos da doença, de desenvolver tratamentos mais eficazes. A gente tem visto progressos importantes nos últimos anos. Enquanto isso não chega para todos, fica a reflexão sobre o que a gente pode fazer hoje, né? Tanto individualmente quanto como sociedade. Sim, pensar nesses fatores de risco modificáveis: educação, controle da pressão, atividade física, alimentação, vida social. E cultivar a importância do apoio social, da empatia, de redes de suporte para os pacientes e, fundamentalmente, para os cuidadores. E talvez mudar um pouco o nosso olhar sobre o envelhecimento e a demência. Ver a pessoa por trás da doença, preservar sua dignidade, buscar formas de comunicação e conexão, mesmo quando as palavras e as memórias começam a falhar. É um desafio humano grande. Um desafio enorme, mas que precisamos encarar com mais informação, compaixão e união. Exato. Esperamos que esta análise, essa nossa conversa aqui, tenha sido útil para navegar um pouco melhor por um tema tão relevante e tão presente na vida de tantas pessoas. Se gostaram do que ouviram hoje, não esqueçam de deixar seus comentários lá na plataforma, curtir e compartilhar esta análise com quem vocês acham que pode se interessar ou se beneficiar. Ajuda muito a gente a continuar trazendo esses temas. Até a próxima!